Bem-vindo ao panorama do Novo Testamento, dando continuidade então ao período dos Evangelhos, na cronologia dos fatos. Dentro das últimas semanas, passamos a abordar então as advertências do rei. E aí a gente tem a primeira advertência, que é por intermédio de uma parábola. Existiam dois filhos, e aí um dos filhos é convidado pelo pai a ir trabalhar na vinha. Filho, vai trabalhar na vinha hoje? E o filho diz, sim, senhor, mas não foi. E aí ele faz a mesma pergunta para o seu segundo filho. Filho, vai trabalhar na vinha hoje? E o outro filho fala, não quero. Mas depois, arrependido, muda de ideia e vai trabalhar. E aí o Messias pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? E aí aqueles que estavam ouvindo disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar neles. Então aqui a gente tem o Messias comentando a respeito dos próprios fariseus, falando, olha, o reino de Deus ele está aberto para todas as pessoas. Vocês deveriam ser os primeiros a querer entrar nele, porque vocês conhecem as Escrituras. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores na lei, todos esses eram pessoas que tinham que entrar. Eles vão simbolizar o primeiro filho. Aquele que diz que vai trabalhar e que realmente, de fato, está trabalhando, mas não está trabalhando para Deus, está trabalhando para si. Porque tudo que eles estão fazendo é em benefício próprio. Quando eles vão orar, eles oram com altas palavras, simplesmente para que as pessoas olhem para eles e os considerem pessoas realmente dignas. E eles recebem o seu prêmio em vida, que é simplesmente as pessoas olharem para eles e acreditarem que eles são íntegros. Mas eles não fazem da forma correta, eles não procedem da forma correta, e na realidade eles nem querem reconhecer o Messias. Eles ouvem a pregação de João, acham a pregação interessante, mas não se arrependem, não voltam atrás. Já os publicanos e as meretrizes, elas ouvem as pregações e elas se arrependem. Então aqueles que estavam andando fora dos padrões específicos de Deus, voltam atrás e fazem de tudo para entrar no reino. Mas os sacerdotes, os escribas, os fariseus, muito antes pelo contrário. Eles acabam por retirar os seus nomes do reino de Deus. Eles não querem participar. Essa é a primeira advertência que eles recebem. Mas o Messias não fica satisfeito com uma advertência só, ele vai pronunciar uma segunda vez. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Então, além deles não aceitarem a pregação do Messias e nem a pregação de João, além deles não se arrependerem, de não voltarem atrás com essas pregações, eles impedem com que aqueles que estavam ouvindo a palavra, estavam entendendo o coração, possam realmente fazer a sua profissão de fé e entrar no reino. Então eles não deixam as pessoas entrarem e eles mesmos se excluem do reino de Deus. Novamente, o Messias vai adverti-los por uma terceira vez. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Novamente, o Messias está falando com eles.
Vocês têm o conhecimento, vocês têm a sabedoria, vocês têm as escrituras, vocês têm capacidade de entender e compreender tudo que está escrito. Se vocês olharem, vocês vão verificar que as escrituras testificam a meu respeito. Elas falam de mim. Examinai elas, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas não, eles não querem examinar as escrituras. Eles não querem entender que em Cristo se cumprem as profecias. Eles não querem entender que o Messias de Israel chegou. E não só querem não entender, como também eles proíbem com que aqueles que estavam entendendo viessem a professar a fé no Messias. Tanto é que a gente pode ver os pais daqueles cegos de nascença, que falaram, olha, não, pergunte ao nosso filho. Ele já tem idade, ele pode falar por ele próprio. Tudo isso porque se eles falassem que tinha sido Jesus de Nazaré que fez os milagres, eles seriam expulsos da sinagoga, não poderiam mais congregar ali. Então eles preferem dar honra aos homens do que dar honra a Deus. E isso estava acontecendo sistematicamente. Aquele não era um caso isolado. Tanto é que o Messias tem que chegar e falar, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Tudo isso porque os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei estavam impedindo com que aqueles que acreditavam que Jesus de Nazaré realmente era o cumprimento das Escrituras, que eles viessem a professar. E aí eles acabavam dando mais honra aos homens do que ao próprio Deus. Mas não fica só nisso. Na realidade, dentro dessa cronologia dos fatos, dentro dessa última semana, as advertências perfazem só o início da chamada de atenção do Messias. Porque ele os adverte no intuito deles não serem rejeitados. Mas o pior acontece. Eles rejeitam o Messias. E a gente vai trabalhar essas rejeições agora. Então tem a primeira rejeição que nós podemos verificar por intermédio de Mateus capítulo 21, do 28 ao 31. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. E aqui a gente tem esse homem que a gente já deixa em destaque e a gente vai analisar a figura da parábola. Esse homem que tem 2 filhos, na realidade, está tipificando o próprio Deus. E existe o primeiro filho que não quer obedecer, não quer cumprir a vontade. Ele é rebelde, ele faz as coisas por si só. São as autoridades judaicas. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Esses ouvem a palavra, conhecem, sabem o que ela está dizendo, mas não querem cumprir. A palavra do Messias não encontra ressonância neles. Ela não volta, eles não ouvem a voz do Messias. Eles não são suas ovelhas. Porque as ovelhas do Messias ouvem a sua voz e lhe obedecem. Mas eles não, eles são rebeldes. E tem o segundo filho. O segundo filho são os marginalizados, são os excluídos, são os pares dentro da sociedade, são aqueles que sabem que não estão andando em consonância com as Escrituras, são aqueles que sabem que são pecadores, que precisam se arrepender, são aqueles que entendem que o Messias veio. São aqueles que entendem que necessitam de alguém que possa lhe salvar, de alguém que possa lhe resgatar, de alguém que possa lhe trazer de volta para o bom caminho. São aqueles que, em primeira instância, parecem estar andando em completa rebelião, mas se arrependem.
mas voltam atrás, mas por fim fazem a obra. Então nessa parábola nós temos demonstrando que uma parcela da população no qual não tinha por obrigação conduzir a nação, essa parcela ela se arrepende e essa parcela entende que o Messias veio. E a parcela da população que tinha por obrigação conduzir o povo e indicar e apontar para quem era o Messias, não, essa parcela não quer obedecer, não quer seguir a vontade do Pai, o desejo do Pai. Ele rejeita a vontade do Pai. Ele diz que vai fazer e por fim não faz. E aqui nessa parábola nós temos a rejeição a Deus Pai, a vontade de Deus Pai. E aí a gente vai para a segunda rejeição promulgada. E aí o Messias novamente vai falar, tentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. E por fim, ou por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhes, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O contexto continua sendo o mesmo. Essas parábolas estão sendo anunciadas após a entrada do Messias em Jerusalém. É a última semana. Se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto a seus olhos, porque você não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles não reconheceram. As parábolas agora têm cunho acusatório. Além de cunho acusatório, elas estão identificando um julgamento, uma sanção sendo decretada, um tratamento com o povo. E agora a gente vai trabalhar os elementos dessa passagem, dessa parábola. Por exemplo, o dono da vinha é o próprio Deus. Ele é o dono da vinha. A cerca é a lei de Moisés, que protegeu a vinha de predadores, fez com que Israel se mantivesse num determinado estado de integridade, que Israel não se contaminasse com os povos de uma maneira que não houvesse mais como voltar atrás, como resgatar. O lagar é o local onde se esperava que se fossem apresentados os frutos. A torre representa a própria vigilância de Deus sobre o povo. Os lavradores são as autoridades de Israel, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei. Os servos enviados são os profetas, que a toda hora acusavam o povo quando o povo e as autoridades andavam por um caminho distante do caminho de Deus. Eles foram apedrejados, eles foram mortos. E por fim, o Senhor da vinha, o próprio Deus, enviou o seu Filho, o Messias, Jesus de Nazaré. Mas a passagem diz que eles não querem ouvir o herdeiro também. O herdeiro chega,
para poder receber o que é seu e espera que os respeitem, espera que as pessoas sejam subservientes ao herdeiro, que o herdeiro se apresentando, eles o reconheçam e o tratem bem, por ele ser o filho do dono. Mas não fazem isso com o herdeiro. Pegam o herdeiro, o matam e o lançam fora da vinha. E é exatamente o que acontece com o Messias. O Messias sai de Jerusalém, é retirado e ele é morto na cruz, no Gólgota, fora da cidade. Exatamente o que acontece. E com isso, Israel, como nação, rejeita o Filho de Deus. A primeira rejeição foi contra a ordem do Pai. A segunda rejeição é ao próprio Filho. E agora se promulga a terceira rejeição de Israel. E de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E os servos foram, chamando um a um, convidado a convidado. Mas estes não quiseram vir. Mesmo assim, o rei continuou a fazer os preparativos. E ele envia ainda outros servos. E fala: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. E ele manda, novamente, os servos dele saírem e informarem: está tudo pronto, venham. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para seu campo, outro para seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto entrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reunindo todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e o lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E agora a gente vai trabalhar os elementos da parábola. O rei, está bem claro, é o próprio Deus. O primeiro convite ele é feito por João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É ele que prepara o caminho do Messias, é ele que anuncia: olha, o Messias está vindo. Vai ocorrer as bodas do Cordeiro. Se preparem, arrependam-se, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira de Deus. Mas o povo não ouve. As autoridades não estão nem aí para que João Batista está pregando. Então, João perfaz aquele que faz o primeiro convite. Todos nós conhecemos a história e sabemos que João vai acabar por perder a cabeça. Mas ele não perde a cabeça fruto das autoridades judaicas. Não, não é uma autoridade judaica que decreta a morte de João. Isso ocorre fora da seara de Israel. Então, a autoridade judaica, os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, não tem parte com isso. E a gente vê que a parábola não cita que esse primeiro servo morreu.
Mas temos um segundo convite. Esse segundo convite vai exemplificar, vai tipificar o próprio Jesus Cristo e os seus discípulos, os apóstolos. Porque eles começam a pregar novamente. Está tudo preparado. Eis que o reino de Deus é chegado. Eis que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. E eles encontram 4 solos, onde a palavra bate de formas distintas. Mas aqui a gente tem alguns citados. Uns estão ocupados demais, outros não vão, e outros matam aqueles que foram enviados. Jesus foi crucificado. Todos os seus apóstolos, com exceção de João, também foram mortos. Quando a notícia chega para o rei manda matar todos aqueles que fizeram isso. Quem são esses convidados? Os convidados que receberam o convite é Israel, a nação de Israel como um todo. Eles receberam um convite por intermédio de João, por intermédio de Jesus, por intermédio dos apóstolos. Mas eles não quiseram ouvir. E aí, o rei manda tropas para poder aniquilar aqueles convidados e não deixar um naquele local. E é exatamente o que acontece. Deus vai chegar e vai disciplinar o seu povo. Então, ele vai utilizar uma nação pagã e vai disciplinar os judeus, fazendo uma ação em 70 e fazendo outra ação em 135. Então, em 70 a cidade é destruída, o templo é destruído, tudo vai à bancarrota. Mas, nesse período de 70 e 135, está se cumprindo Isaías 6:13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Por isso que, novamente, a cidade vai ser destruída em 135. Porque em 70, provavelmente, ficou mais do que 10% daqueles que viviam naquela época. Então a cidade vai ser destruída novamente, a fim de que fique menos de 10% da cidade. E aí sim, como Terebinto e como do Carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a Santa Semente é o seu toco. Então, apesar de Israel ser espalhado entre as nações, vai ficar em Israel uma porção ínfima, que não chega nem a 10% de todo Israel que existia na época do Messias. Ou uma porção bem diminuta vai ficar na cidade. A maioria vai ser espalhada pelo Império Romano, com ordem de nunca mais retornar a Israel, sob condição de pena de morte, caso façam. E assim Israel fica disperso entre as nações, até que novamente seja reunido por um decreto da ONU, em 1947, 48. Bem, continuando, esses convidados eles são mortos, e aí existe a ordem que é dada aos servos. Vão a todos quanto encontrardes. A todos quanto encontrardes, judeus e gentios, sem distinção, pessoas. Qualquer uma, bons e maus. Qualquer um que vocês acharem, tragam para dentro. E aí vai ocorrer o banquete, vai ocorrer a festa da boda do filho do rei. Ele vai se casar. Existe uma festa acontecendo. Nós estamos falando de uma festa nos céus. Nós estamos falando do evento antes que o casamento ocorra. Estamos falando do banquete. O evento antes que o casamento ocorra, quem participa? A igreja arrebatada. Esses que estão de vestes nupciais representam aqueles que vão poder participar desse banquete, das bodas do Cordeiro, serem arrebatados 7 anos de festa nos céus. Estão de vestes nupciais. Aqueles que não têm vestes nupciais são aqueles que não têm a presença do Espírito Santo habitando neles. Esses não serão chamados. Então, por intermédio dessa passagem, nós também temos
a rejeição ao próprio Espírito. E aí a gente vai trabalhar os elementos, as consequências das rejeições. Bem, a primeira delas que a gente pode trabalhar é o estabelecimento do reino visível é adiado. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o reino físico não será estabelecido mais naquela hora. O reino visível vai ser adiado para que possa ser estabelecido num momento futuro. A predição da destruição do templo e da cidade também é uma consequência da rejeição. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. A cidade ficará deserta. E não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cumprido com exatidão em 70. Quando, sem querer, um dos soldados de Tito, em cavalgada, vai em direção ao templo e incendeia o templo. A partir dali, todos os objetos do templo começam a pegar fogo, e aí é o único método que o Império Romano tem para poder extrair os metais preciosos que ficaram derretidos e entraram no meio das fundições é retirar pedra sobre pedra, para poder pegar as riquezas que se derreteram, liquefizeram e entraram entre as frestas do chão. Outra consequência que nós temos é que Israel temporariamente será posto de lado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que vem o endurecimento em parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Israel vai ser colocado de lado temporariamente e Deus vai trabalhar com os gentios. Trabalhar até quando? Até que entre a plenitude dos gentios, até que o último gentio seja acrescido à igreja de Deus. Quando o último gentio vier a ser acrescido à igreja de Deus, e nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas Deus o sabe, quando a última pessoa que está sobre a face da terra que for de procedência se converter, vier a se converter, ali acabará o tempo da igreja na face da terra. Ocorrerá o arrebatamento. E Deus começará a trabalhar novamente com Israel. Então o endurecimento vem a Israel enquanto a igreja está presente. Estando a igreja ausente do cenário, estando a igreja arrebatada, o endurecimento, em parte, a Israel é retirado. 144 mil judeus são selados. A palavra, novamente, flui em suas mentes. Eles começam a entender e compreender as Escrituras. Eles começam a pregar o Evangelho. Aqueles que entenderem e quando verificarem que o abominável da desolação, o qual o profeta Daniel diz que está sentado no local santo, quando eles virem isso, eles sairão da cidade. Eles não farão pacto com o anticristo. E por terem fugido, eles não serão mortos. Mas aqueles que ficarem na cidade, tiverem sido feito pacto com o anticristo, serão perseguidos e serão mortos pelos exércitos da terra, que estarão a comando do anticristo. Aí sim, o Israel que restou é o Israel que reconhece o Messias como seu Senhor e Salvador. O Israel que está a ponto de ser exterminado de novo. Esse vai perfazer todo Israel que existe no mundo. Esse será o Israel que será salvo. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E outra consequência da rejeição é a dilação do tempo entre o aparecimento e a vinda do Messias. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse,
E aí o Messias começa a discorrer sobre a parábola, e logo nos versículos iniciais você já tem a ideia de que esse Senhor, que é o dono dessas terras, teve que se exaltar. Foi para um país distante. Mas ele vai voltar. Mas não se sabe quando ele vai voltar. Se pede que os seus servos administrem bem a sua própria obra, enquanto ele está nesse país longínquo. Porque quando ele voltar, ele pedirá contas dos seus servos. Então, há um aumento do tempo entre o aparecimento do reino de Deus por intermédio da vinda do Messias, porque aonde o rei está, o seu reino se faz presente. Mas o tempo se dilatou entre o aparecimento e a vinda, o estabelecimento propriamente dito do reino, em sua plenitude. Só quando o rei voltar desse país distante ao qual ele foi. Aí sim, teremos o estabelecimento da plenitude do reino de Deus, o reino milenar. E assim a gente termina essas parábolas de advertência e a gente passa a tratar agora da ordem cronológica dos fatos no preparativo para a Páscoa.